vai ter vídeo. Bom dia, está no ar o 3x4, seu podcast de política do Brasil de fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não apenas escutar, mas também assistir as análises políticas da semana, da agenda política do país. Ao meu lado, eu sou Igor Carvalho, sou jornalista do Brasil de Fato, âncora deste podcast, e ao meu lado está aqui João Pedro Stedley, liderança do MST. Bom dia, João Pedro. Feliz Natal para você, João Pedro. Eu estou ao teu lado na luta de classes, mas aqui estamos frente a frente. Frente a frente, é verdade, mas é que é o hábito de vê-lo ao meu lado na luta de classes, João Pedro. Muito bem. Grande abraço a todos. Você vai desejar Feliz Natal para nossa audiência, João Pedro? Não. Você que é um católico. Não. Eu aprendi com a cultura oriental que tem que celebrar a mãe, não certo. quem nasceu. Tá então nós certo. deveríamos celebrar a Dona Maria. Então, um feliz dia de Dona Filó, minha mãe. José Carpinteiro. Então, vamos desejar um feliz dia de Dona Filó, minha mãe? Um abraço pra minha mãe, inclusive. Porque isso é aniversário também? Não, minha mãe, é começo de janeiro, mas daí eu já deixo agora o... Tu é capricórnio como eu? Não, a minha mãe é de janeiro. Tá bom. Eu sou de outubro, sou de escorpião. Tá bom. Mas também tá mais esotérico agora, João Pedro? Tá? Então tá certo. A juventude esotérica, já que a né? política não ajuda, então vamos pela cultura. O esporte também não tá ajudando, né? Tá certo. Você pode acompanhar o 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram e no Facebook. O nosso podcast também fica disponível nos principais tocadores, entre eles o Spotify. Mande sua mensagem, mande sua pergunta. João Pedro Stedley está ansioso pelas dúvidas da nossa audiência. Mande crítica. Nós também estamos no rádio, nas ondas do rádio 98.9. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva sobre a relação do governo Lula com os movimentos populares e, se não os movimentos, especificamente as pautas dos movimentos populares. De um lado, nós temos movimentos, militância, que sempre estiveram engajadas em causas trazidas, em bandeiras levantadas pelo governo do presidente Lula, algumas manifestações importantes do ano, em especial o dia 21 de setembro, que mudou a correlação de forças no Congresso Nacional. Porém, até que ponto essa relação tem uma via contrária? Até que ponto há um comprometimento do governo Lula, um comprometimento dos ministros com as bandeiras, com as pautas trazidas pelos movimentos populares? É isso que nós vamos discutir, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos analisar esse ano de 2025 e, para ajudar, temos a luxuosa presença de alguém que, olha, deveria ser comentarista fixo aqui do programa, tá aqui frequentemente, para nossa sorte. Eu, particularmente, sou muito fã das análises de Paulo Roberto de Souza, cientista político. Paulo, muito bem-vindo, muito bom terminar o ano te escutando. Muito obrigado por mais esse convite, Igor. Um prazer sempre estar aqui. Bom dia para você, João Pedro, para toda a audiência. Já deixar boas festas, um bom 2026 para todos nós. Né? Um ano que vai ser animado, para dizer o mínimo, né? No mínimo. Eu tenho certeza que vamos nos ver muitas vezes em 2026. Com certeza. Tem muita coisa para conversar. Olha, como eu estou diante de dois sabidos e eu sei que vocês vão puxar meu roteiro lá para frente. Então eu quero falar especificamente do 21 de setembro. Eu abri o programa falando sobre aquelas manifestações que só em São Paulo e Rio de Janeiro juntou 110 mil pessoas. João Pedro, começando contigo. Aquela manifestação acabou sepultando o PL, a PEC da blindagem, que assodadamente inclusive alguns governistas saíram defendendo a PEC da blindagem, tiveram que recuar de seus posicionamentos, mas os movimentos populares, centrais sindicais, convocaram manifestações em todo o país e houve uma resposta da população a essa convocação, que foi liderada pelos movimentos. O governo soube aproveitar esse momento, o governo soube aproveitar essa população que estava nas ruas a seu favor? Bom, essa tua pergunta, que é mais que pergunta, é o tema, ela enseja várias reflexões. Uma delas, de fato, foi uma manifestação muito importante
ela derrubou a PEC lá no Congresso, então demonstrou que as ruas são fundamentais para nós pressionar a direita e os conservadores que ainda têm hegemonia no Congresso, no Poder Judiciário e na mídia burguesa. Aquela manifestação eu acho que foi importante porque ela foi imediata, foi praticamente na mesma semana, e nós tivemos uma contribuição fundamental, que foram dos artistas, dos cantores. A presença do Gil, do Caetano, do Chico, que deram um gás diferente na manifestação, foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não alterou o tempo histórico que nós estamos vivendo de um descenso do movimento de massa. Nós não podemos nos contentar em botar 50 mil na Paulista ou 50 mil em Copacabana e achar que isso é movimento de massas. O movimento de massa no Brasil tem que ser milhões. Então, ainda foram movimentos de militância, de gente que já é de esquerda, se quiserem. Assim como depois se repetiu no final do ano, quando nós tentamos dar uma resposta e ficou aquém do necessário contra aquelas outras PLs conservadoras. E também, por exemplo, nós não fizemos nada na rua em solidariedade aos povos indígenas. Fomos salvos pela consciência dos ministros do STF no marco temporal, mas não houve pressão de massa. Então, o segundo tema que eu queria dizer é isso. Nós estamos ainda num período histórico de descenso do movimento de massas e isso tira a força política da classe trabalhadora no jogo político institucional. Segundo tema, que você vai me perguntar mais adiante, então já vou antecipar. Vai estragar meu roteiro, né, Pedro? Não sei por que fazer roteiro para podcast. Podcast é conversa de bar. É o tema da relação dos movimentos populares com o Lula. Claro, mudou completamente, né? Nós éramos reprimidos pelo governo fascistinha do Bolsonaro, tivemos os 2 anos de Covid que nos suplantou, e agora a relação é outra. Há diálogo permanente, o governo agora botou Boulos, que era da Frente Povo Sem Medo, de ministro. Então, claro que há diálogo, há um outro clima institucional. Mas, porém, contudo, todavia, e esse bom diálogo não representou solução para os problemas que os movimentos populares têm com a sua base social. E por que os problemas não se alterou? Porque são problemas que são resultantes da estrutura capitalista desigual e iníqua que afeta a sociedade brasileira. Então, se não há mudanças estruturais, tu pode botar Jesus Cristo em homenagem ao seu nascimento, que há dúvida se ele nasceu mesmo dia 25, sabe disso? Não? Sabemos. Alguns dizem que pela sua personalidade ele seria de Gêmeos. Olha como esse nosso podcast é. João Pedro na sua fase esotérico. Esotérico. João Pedro esotérico. Vou te contar um fato que nunca o Brasil, de fato, noticiou sobre esse tema. Certo. Abrindo uma janelinha, viu, ouvinte? Não saia de casa. Não saia da sala. Pela personalidade do Che Guevara, os entendidos nesse negócio de astrologia duvidavam. O Che não nasceu dia 14 de junho. Não pode, seria? Não combina, tal. Bom, uma vez, a filha do Che, a Leida, esteve na minha casa. Sempre que ela vem aqui no Brasil, eu tenho o privilégio de compartilhar com ela essa amizade. E a minha companheira instigou ela. O que você acha disso, Leida? O povo aí da astrologia diz que o Che não nasceu 14 de junho. E a Leida disse, segundo a minha avó, mãe dele, de fato não foi. E quando teria sido? Ele nasceu antes. E eles esconderam a data exata, porque no fundo eles casaram já grávido dele. Então, numa sociedade conservadora... Seria um escândalo. Seria um escândalo, entendeu? Então, de fato, não é 14 de junho. Então, ninguém sabe Jesus Cristo, ou Nazareno, que dia mesmo nasceu. Tá ninguém certo. sabe. Ninguém sabe. Bom, brincadeiras à parte, e sem tomar muita paciência de vocês. Nós temos ainda problemas gravíssimos que afetam a nossa base social. Vou só citar para depois
o companheiro reagir. Problema de emprego. Não é real que nós estamos em pleno emprego. Metade da população economicamente ativa está no trabalho informal. Ou seja, não tem emprego nem renda fixa. Isso é grave. 50% da população está no informal. Segundo problema, moradia. No primeiro mandato do Lula, 13% pagava aluguel da classe trabalhadora. Agora, 24%, 43% paga aluguel. É um problemão. problema. Bom, e os projetos de Minha Casa Minha Vida virou para a classe média. Não está resolvendo. Aqui em São Paulo está cheio de novos edifícios, nenhum deles é para pobre. Não à toa o governo se virou para um programa de transferência de renda para a reforma dos imóveis, porque isso alcança mais a classe trabalhadora. Exatamente. Mas tu vê alguma reurbanização da favela, por exemplo? Que é fundamental, porque a moradia não é só a casa, é o ambiente, é como é que faz. E, por último, o problema da terra conosco. Depois tu pode me perguntar à vontade para mim falar mal específica, porque eu quero te ver aqui criticando o governo. Nós temos o problema da juventude. Olha, no último mandato da Dilma, 9 milhões de jovens fizeram o Enem. Agora, 24, 4,8 milhões. E os outros 5 foram para onde? Tem problemas aí. Vamos falar sobre eles daqui a pouco. Paulo, repercutir contigo, então. O João Pedro deixou uma trilha para a gente percorrer aí. Queria te ouvir um pouco, primeiro de forma mais ampla para a abertura do programa. O que você achou, em linhas gerais, da relação desse governo com as bandeiras dos movimentos populares que deram sustentação ao Lula livre, que deram sustentação nas outras eleições, tanto de Lula quanto de Dilma. O que você achou da relação do governo com esse campo, com os movimentos, os sindicatos em 2025? Bom, na minha leitura ainda é uma relação um pouco tímida, né? Um pouco me parece quando, lógico, a minha leitura é pela opinião pública, pelo que se vê, pelas manifestações das próprias lideranças, me parece que ainda os movimentos sociais não têm muito espaço nesse governo, mesmo, né, naqueles ministérios, secretarias estratégicas, né? A gente tem, inclusive, dentro dessas lideranças, só para citar o caso do movimento negro, nós não temos uma liderança propriamente, né, com uma ligação histórica, muito mais representativa a posição da Aniele, né, por tudo que representa, claro, o falecimento da irmã dela e tudo mais, assassinato e tal, mas que carece, né, de uma participação efetiva na estrutura. Obviamente o governo retomou, né, a participação, ouvindo mais os movimentos, está estruturando. Há um aceno muito importante com a indicação do Guilherme Boulos, né, a nomeação dele para essa relação dos movimentos sociais. O que se vê nesse momento ainda, pelo menos para a opinião pública, da atuação dele, é muito mais um reposicionamento do antagonismo, né, de identificação quem são os grupos que podem ameaçar a reeleição do governo, mas ainda me carece muito, né, daquilo que se espera dele, dessa articulação com os movimentos sociais, para que a gente tenha exatamente alguns desses pontos que o Stedley apresentou, que são as demandas desses movimentos e viabilidade para elas, né? Chama muita atenção, e isso eu acho que é um dos casos mais importantes, que é essa transição que o Brasil não está conseguindo resistir a um novo capitalismo, um capitalismo de aluguel, onde basicamente tudo da nossa vida, né, é cada vez mais alugado. Então, claro que o mais fundamental é a moradia. Eu moro aqui na região central e eu vejo isso. A gente tem prédios novos que estão ociosos, praticamente desocupados, porque eles são construídos simplesmente para locação via plataforma Airbnb, e com coisas muito suspeitas, porque eu tenho um na frente da minha casa, por exemplo, que ele tem ali mais, se eu não me engano, são mais de 40 apartamentos, e a gente nunca vê mais de 5 luzes acesas, só para vocês terem uma ideia. Tá? E esse prédio já tem quase 2 anos. É só para especulação. Só para, né? E é isso, é uma locação, nunca tem ninguém. É um capital financeiro fictício que quer se proteger, então Exato. compra. E aí nós temos uma transição também muito importante, né? Principalmente no governo Temer e Bolsonaro,
para uma priorização da classe média, principalmente no que diz respeito à moradia, mas não só, né? E nós temos o Minha Casa Minha Vida que simplesmente abandonou, e não só o Minha Casa Minha Vida, porque a gente tem os termos de financiamento também que é muito importante retomar. Por quê? Porque essa articulação e dependência das construtoras que produzem e querem um retorno garantido, né? Gera o quê? Uma necessidade de entrada, por exemplo, muito mais custosa para apartamentos usados que também estão ociosos, que é o dobro. E muitas vezes de melhor qualidade, Claro. porque quem conhece boa parte de unidades dessas construtoras sabe, né? Então você tem todo uma situação ali muito complicada. Você tem uma necessidade que eu acho que ainda está tímida desse governo, não que não seja importante, mas ainda muito reduzida a memes na sua relação com a juventude, né? Acho que tem um avanço nessa comunicação em direção à juventude, uma linguagem que os afetam mais, que chama mais atenção e gera, num primeiro momento, uma maior simpatia ou menor rejeição ao governo do que se tem nessa faixa. Se a gente pegar as pesquisas, a gente vai ver que, né, o setor mais jovem da sociedade está diminuindo a rejeição do governo Lula, mas a gente tem um desafio de politização, porque ainda boa parte dessa juventude, notadamente a juventude masculina, está muito impregnada e alinhada a princípios conservadores, para não dizer reacionários, e em alguns casos protofascistas, né, nessa articulação das redes, orientados por expectativas ultra-individualistas e com dificuldade de se articular e de pensar saídas para suas frustrações, mas não a só deles, em em consonância com outras frustrações e expectativas, né, que as suas expressões são os movimentos sociais, e ali estão dos diversos grupos, né, sejam das questões da terra, as questões urbanas, mulheres, Claro. negros e também juventude, que está cada vez mais esvaziada. Olha, a nossa audiência está ansiosa para escutar o João Pedro Stedley falar de reforma agrária. Eu vou segurar então esse tema um pouquinho, porque vocês dois me deram a oportunidade de a gente falar de duas questões: mundo do trabalho e juventude. E aí, o João Pedro questiona corretamente, né, João Pedro, a ideia de que o Brasil vive pleno emprego. Nós temos uma massa na informalidade. Boa parte dessa informalidade está na uberização, está no trabalho por aplicativos, entregadores e motoristas que trabalham via aplicativo, e está no comércio e serviços numa escala de 6 por 1. E eu acho, queria escutar de vocês dois, que boa parte da capacidade reivindicatória da classe trabalhadora em 2025 escoou para essas duas pautas. E aí ela foge completamente dos sindicatos. Me parece que os sindicatos chegaram atrasados nessas duas pautas, na discussão dessas duas pautas. Nenhuma das duas parte de iniciativas do sindicato. E aí eu queria, dos dois lados do balcão, escutá-los, porque não há, os sindicatos chegam atrasados e não conseguem imprimir liderança nessas disputas, mas por outro lado, me parece que o governo foi muito moroso para abraçar essas pautas. O governo teve a oportunidade, o ministro Luiz Marinho, que saiu agora que saiu do ministério para se candidatar deputado no ano que vem, me parece que não conseguiu construir um ambiente para regularização do trabalho, principalmente com os aplicativos. Que você achou da condução dessa conversa do governo com esses trabalhadores informais, João Pedro? Isso não tinha que ter sido tocado até pelo que significa para a economia do país e mesmo para a relação com uma categoria que já se mostrou muitas vezes que tem muito difusa politicamente. Não seria quase didático chamá-los à mesa, sentar, apresentar um projeto e impor, fazer uma pressão contra as empresas que tomam conta desses setores? De novo, a tua pergunta enseja vários enfoques. Por favor. A situação é tão complexa que tá igual o time do São Paulo. Aí Tu você não mete sabe uma por ferida, onde começar a uma criticar. chaga aberta aqui no meu peito, É, João é. Pedro. Mas veja bem, o problema do trabalho é tão sério que ele faz parte dessa estrutura capitalista que o companheiro Paulo já comentava, e de certa forma isola o governo.
O Uhum. governo, como só Ministério do Trabalho ou botar lá o Uhum. Boulos, não altera nada a vida real da lógica capitalista. E o que que poderia alterar? Era se o governo, então, partisse de um debate com a sociedade, nem é com os trabalhadores só, sobre um novo projeto de país. Um projeto de país que reorganizasse a economia, que saísse do rentismo. E isso o governo nem tem capacidade política, porque é um governo de frente ampla, né? E segundo, porque ficou um governo que é o Lula. O resto parece que não pensa. É ridículo quando tu vai a Brasília eu vi alto nervoso, porque a mediocridade básica de Brasília é impressionante. A gente, como sociedade, só enxerga para o Congresso, né? Então, é muito grave a situação, porque para você discutir o mundo do trabalho, teria que rediscutir um novo projeto de economia do país, que se baseasse na reindustrialização do país, empregos com qualidade e renda. Ontem, desculpa, a semana passada eu tive lá no Rio Grande durante a reunião do nosso movimento, e daí fizemos um dia de campo na lavoura de arroz orgânico. Aí participou da atividade um engenheiro, que é nosso parceiro e que está nos ajudando a adaptar as máquinas chinesas às nossas condições objetivas. Ele me disse, entrando nesse tema, que falta no Brasil 30 mil engenheiros. Entendeu? Por que falta 30 mil engenheiros? Porque não tem projeto de país. Então, o MEC, em vez de direcionar recursos, bolsa, intencionalidade, ó, vamos informar engenheiro para poder direcionar para uma outra área. Engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico, engenheiro da inteligência artificial. Então, não tem engenheiro no Brasil. Aí, em São Paulo e Rio, sobra médico. Porque a classe média individualista, que só pensa ficar rica, paga 14 mil por mês, já que 80% das vagas de médico é faculdade privada, para o filho virar médico. E depois quer atender o quê? Dermatologista, não sei o quê, Uhum. não sei o quê, não sei o quê. Bom, fecha o parênteses para não devagar. Então, o problema do trabalho não se resolve só com botando um ministro lá. O Marinho talvez seja a pessoa mais qualificada para ser ministro do trabalho. Mas precisa colocar empenho político ali. Não, tem que discutir projeto de país, senão tu não resolve. Né? Então, olha aí, o que adianta convocar o sindicato? O sindicato hoje representa aquela turma que está na CLT, que são só 50% da classe trabalhadora. E desses 50% da classe trabalhadora, que dá 70 milhões, o sindicato representa só 8%. Então você está chamando o que seria a elite da classe trabalhadora. E a elite com CLT e salário Tá bom desmobilizado, né? está desmobilizada. Ou seja, não é ela que tem que pagar aluguel, não é ela que tem o filho procurando Uhum. emprego, Uhum. entendeu? Essas coisas. O lado da pé, que é os outros 50% está na informalidade, também há uma distorção quando a gente diz virou Uber. Não é verdade. A última pesquisa do PNAD e do IBGE, que está lá o nosso grande intelectual que já participou aqui várias vezes, Márcio Postman, a pesquisa o que que deu do PNAD? 4 milhões estão em sistema de Uber, seja com moto, com carro ou com bicicleta. 4 milhões e 70. E os outros 66? É. Os outros 66 estão matando cachorro a grito. E não há política pública que resolva o problema dele. Tá bom, as mulheres dele estão no Bolsa Família, o outro tá não sei o quê, o filho pegou um pé de meia, então vai se sobrevivendo. Mas essa geração aí não vai se aposentar, não tem direito previdenciário, desde que o Temer cometeu aquele bom serviço para os capitalistas, né? Por isso que nem o inferno que é o Temer, né? Fez a reforma sindical e a reforma trabalhista. Então nós temos 70 milhões da classe trabalhadora que estão fora dos E direitos. a da Previdência também, né? Sim, de tudo, É. da previdência, do salário Uhum. mínimo, de tudo, eles estão fora de Sim. tudo. Então, como é que tu resolve isso? Não é botando o ministro, o Lula chama lá, não sei, os sindicalistas e agora vamos resolver, não. Ou você discute um projeto de país para reestruturar
a economia, Uhum. para que essa economia com investimentos produtivos, né? Vou aproveitar para... Não podia deixar passar. Quem que você vai sangrar O agora? BNDES, Sangre o BNDES. como ele não tem projeto de país, o BNDES, tá bom, tu ouve as entrevistas do Olísio Mercadante, eles dizem, não, o BNDES voltou a financiar a indústria. Claro, voltou. Agora, que indústria? Para quem? É para dar emprego? É indústria de sapato? Não? É de quê? Aí tu vai lá, olha o portafólio do BNDES, 80% do financiamento do BNDES foi para usina de etanol de milho, no Centro-Oeste. Então, aplicou bilhões, né? Mas não influi em emprego, não influi no desenvolvimento da economia. Etanol de milho é até criminoso, Uhum. porque fazer etanol de milho é a pior das coisas. Não, e causa um desabastecimento, né? Porque aí agora o produtor começa a focar no etanol e o milho como alimento vai ficando de lado, porque o etanol rende Exatamente. mais ao produtor, né? Ao produtor, não. Ao capitalista que botou a usina. Perfeito. O cara que produz milho É entrega isso, ao preço é isso. que é fixado na Bolsa de Chicago. Aham. Mas parou por aí. Tá certo. Agora, Paulo, queria te escutar a partir da reflexão do João Pedro aqui. No ano que vem, nós devemos ter, devemos não, teremos a isenção de imposto de renda, tá? Que ataca justamente essa elite que o João Pedro falava, dos trabalhadores que estão na formalidade. Nós teremos também o governo começando um projeto, no começo do ano, o Guilherme Boulos anunciou isso, vai começar a chamar as empresas para uma regularização dos trabalhadores por aplicativo. E o 6 por 1, o fim da escala 6 por 1, segue sua tramitação. Como o João Pedro disse, o governo ataca problemas pontuais, mas não dá respostas estruturais à classe trabalhadora? Acho que em parte sim, né? Acho que aí eu vou ser um pouco mais gentil com o governo nesse ponto, porque na verdade não se trata só né, também do governo, mas da própria mentalidade, né, de como nós estamos encarando a reprodução da vida no Brasil, não só no Brasil, mas vou me restringir aqui ao Brasil, nas últimas décadas, e aí sim, algo que a gente precisa pensar como projeto de país, como alternativa, né, principalmente do campo progressista, do campo de esquerda, que quer transformações significativas na sociedade. Então, o governo, ele está resolvendo, principalmente nessas questões, coisas muito pontuais, né? E vai avançando um pouquinho ali dentro das situações. Se a gente retoma aquilo que o Estádio lhe colocou, como, por exemplo, a nossa dificuldade de mobilização, de fazer movimento de massas para pressão, junta com isso, né, por toda a composição institucional que nós temos, né, e que a tendência não é melhorar o ano que vem, não digo que a extrema-direita vai crescer, mas com certeza o Centrão vai crescer e com certeza ele vai continuar tensionando o governo, porque o Centrão está criando asas próprias agora, né, para tentar ser governo. Então o governo ele está ainda tentando se achar, e aí eu concordo muito com o Stedley, porque parece que só tem o Lula pensando essas questões, tentando se achar, se encontrar para um marco de disputa significativo, né? Não só de reduções de desigualdade, porque isso já aconteceu e é um passo muito difícil que vem se arrastando nos governos petistas no Brasil, que é agora uma questão qualitativa em rumo a estabilidades mínimas, né, para as pessoas, que essa é uma grande dificuldade, que não se resolve. Os trabalhos informais estão aí muito colocados. Então, de pequenos e pequenos ganhos que, provavelmente, a questão da isenção do imposto de renda joga favorável para uma possível reeleição do Lula, né? O engajamento em torno da escala 5 por 2 também joga mais favoravelmente, só que, de fato, a gente ainda tem uma sociedade muito fragmentada em termos fundamentais, né, para o que se quer. Por exemplo, nós temos acenos significativos no que diz respeito a uma retomada da reindustrialização com parcerias estratégicas muito importantes com a China, notadamente, né, o estado da Bahia é aquele que mais se articula nesse processo, mas não é suficiente, nós temos muito mais coisa para se fazer. Existe, então, um parceiro muito importante, com uma capacidade significativa, vocês do MST sabem muito mais do que eu,
por causa da parceria de vocês com a China, que parece que não está sendo aproveitado para essa industrialização. Chega a ser desesperador que o BNDES esteja comprometido com o financiamento do agronegócio, né, que não Absolutamente bilionário. absolutamente bilionário, que se faz, né, que se torna essa potência o tempo inteiro por causa das isenções e dos incentivos estatais, por causa de uma estrutura de pesquisa criada para eles, Uhum. e que se mobiliza há um bom tempo, e dá para dizer que na última década ainda mais, contra a democracia, Sim. contra a redução de desigualdades, por maior concentração de capital e de terra. Isso, né, mostra um problema, porque você está criando uma dependência de alguém que emprega pouco, concentra muito e atenta muito contra as maiorias sociais importantes desse país, né? E é insustentável do ponto de vista ambiental. Exato. Ambiental, É. econômico e político, né? É um Não, pacotão. exato. E o bloco político do agronegócio, representado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, atenta o tempo inteiro contra os interesses do país, contra os interesses das maiorias ali no Congresso. Exato. Então você está incentivando, inclusive, uma desigualdade representativa, né? Então, esses são problemas significativos. Só para pegar um gancho Claro. para, né, para não perder a questão da relação com os trabalhadores informais, né? Por um lado, de fato, a maior parte dos trabalhadores informais não estão nas plataformas, mas por outro lado, são esses trabalhadores das plataformas que causam os maiores problemas políticos contra o governo, não necessariamente o governo federal, mas contra qualquer governo que não atenda os seus Eles são os que incomodam. eles são os que incomodam, Uhum. até porque eles estão mais conectados, né, o tempo inteiro conectados, tanto pela necessidade do trabalho, porque eles têm grupos e grupos de articulação entre Claro. eles, então eles têm uma infraestrutura. Qual que é a minha leitura do que aconteceu? Primeiro, os sindicatos não têm nada a acrescentar do que o Stedley falou. De fato, nós estamos falando de uma elite, né, da classe trabalhadora que nem se vê boa parte dela como classe trabalhadora, porque boa parte dessa elite está ligada a bancos, está ligada a grandes empresas, e eles se veem como classe média, né, e eles atuam politicamente como Ou é uma... servidor público, então está na zona de conforto da estabilidade no emprego Uhum. e sabe que todo mês pinga lá o E salário tem uma dele. capacidade de pressão maior, porque é É. estatutário, Claro. então tem tudo isso. E ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, e aí acho que passa pelo sindicalismo, pelos problemas do governo, o governo não entendeu, porque ele buscou, nas lógicas duras, buscar resolver problemas de uma lógica absurdamente fluida. Então, o que acontece? Neste momento, esse debate sobre esse trabalhador informal, que está absolutamente contaminado por uma lógica de autodesenvolvimento, né, o que chama de empreendedorismo, de uma capacidade, ele tem alguns elementos que você não vai conseguir, num contexto de escassez, né, de uma escassez parcial, combater. Como uma das ideias do governo, que era restringir, então, a atuação desses trabalhadores, por exemplo, a uma só plataforma. Não a única, mas a coisa mais importante para esse cara é que ele consegue, em algum nível, aumentar os ganhos dele exatamente fazendo esse leilãozinho, que não é pouca coisa, não é muita coisa quando a gente olha pra gente, mas, né, no âmbito geral, mas no âmbito ali desses grupos é muito significativo. Outra, exatamente o foco nessa regulação, onde a gente tem pesquisas de grupos focais, pesquisas de opinião, já desde de 2020, que mostra qual que é a principal carência desse trabalhador que ele vê, e por isso que ele tem essa posição muito facilmente agregada pelos discursos antipolítica. Eles não veem o Estado, eles não veem qualquer nível de proteção para eles. Então, quando o governo chega que o seu nível de proteção, na verdade, passa por você pagar imposto, você já está jogando esse cara de volta no colo de todo esse discurso empreendedor. Quando esse cara está falando, quando o ponto de partida é mais simples e mais ao mesmo tempo é um pedacinho de um começo de um debate sobre a condição do trabalho, que é mais importante, que é: olha, se você não puder trabalhar, você vai ser assistido. O governo não conseguiu
falar isso para essas pessoas. E hoje o PT tem na sua presidência o Edinho, que em Araraquara apoiou o desenvolvimento da prefeitura de 2 aplicativos que servem à população lá, Morada Cara e Bibimob, se eu não me engano, são os aplicativos, que servia justamente para pressionar a Uber, a 99 e outras empresas do setor a manter o preço acessível e organizar um repasse maior aos motoristas. E acho que vale, inclusive, acho que a medida tem 2 ou 3 anos, a gente revisitar essa experiência em Araraquara para entender para onde isso foi. Mas agora eu tenho a obrigação aqui, viu, João Pedro, de chamar um recado. Tem um recado importante para nossa audiência, que é a partir de 2026, o 3x4 muda de dia e muda de horário. Seguiremos ao vivo, as edições seguirão ao vivo toda terça-feira, 1h da tarde. Ou, perdão, 3 horas da tarde. Comecei certo e inverti. Então vamos lá, toda terça-feira, 3 horas da tarde, a partir do dia 6 de janeiro. João Pedro Stedley já me disse aqui que vai estar presente em todos os programas do ano, não é isso, João Pedro? Vai ser difícil, às 3 da tarde tu acha que eu não trabalho? Não, João Pedro, mas aqui... Eu vou entrar pelo virtual. Vai entrar pelo virtual? É, e vou criticar você. Então tá bom. Já critiquei o outro podcast, se chama O Estrangeiro. Eu sou adepto, inclusive tem um livro de um grande escritor americano. Nesse planeta, ninguém é estrangeiro. Tá certo. É Entendeu? Pública essa sua crítica aqui já, viu, João Pedro? Tu vê que jornalista do Brasil também erra. Eu tô no 3x4. Nunca vou indicar vocês para fazer parte do governo. O 3x4 agrada, João Pedro. 3x4 é um nome que pode continuar. Pode. Tá certo. Então, antes de continuar a nossa análise, quero te fazer um convite, você que está assistindo ao 3x4, escutando o 3x4, você que acompanha o trabalho, o jornalismo feito pelo Brasil de Fato, que nos apoie, que contribua com a mídia alternativa no Brasil, apoia.c/Brasil de Fato. Contribuindo, você leva brindes do Brasil de Fato. Se apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está no canto inferior da tela, você também pode ir direto para a nossa página de contribuição. E se você tem algo a dizer, se você tem uma crítica, um comentário, por favor, no YouTube do Brasil de Fato ou nos principais tocadores no Spotify, você pode deixar a sua mensagem que leremos no ar. Então, estamos de volta, João Pedro. E agora, para a nossa audiência que aguarda ansiosamente, queria saber, em março desse ano, o governo federal anunciou que estava destinando um pouco mais de 300 mil hectares para a reforma agrária. Desde então, não houve movimentação similar. O ano foi marcado por algumas críticas do MST ao governo por sua postura com relação à reforma agrária. O Abril Vermelho foi significativo, com algumas ocupações, inclusive de empresas públicas ligadas ao governo federal, a Embrapa. Queria saber em que pé está essa relação e qual a tua opinião sobre a forma como o governo federal tem tratado o tema da reforma agrária. Bem, nesse clima de final de ano que a gente faz balanço, né? Amistoso. O balanço da reforma agrária é negativo. A reforma agrária continua paralisada. E a única diferença é que agora nós temos amigos lá. E daí com amigo tu fica em dúvida se critica ou não critica, né? Mas a nossa base tá puta da cara. Porque na essência foram 3 anos de governo que nada se alterou dos problemas que nós tínhamos. Nós temos entre o MST e os outros movimentos sindicais, ou pequenos movimentos locais, ao redor de 100 mil famílias acampadas. Continuam. Aqui, a 80 quilômetros de São Paulo, está o acampamento Marielle Vive. Talvez tenha sido o acampamento mais politizado que nós temos, se envolveu em todas as lutas, toda a campanha. Qual é a solução para eles? O que o Lula vai dizer para eles? Aguardem? Como aguardem? 3 anos? Eles já estão há 10 anos acampados. 3 no mandato do Lula. Não? Ah, tá bom. Não houve ameaça de despejo? Sim, mas isso não é solução. Não? Nós temos um acampamento, o maior acampamento que nós temos é lá em Paraupebas. Quase 5 mil famílias.
Houve até um acidente lá com energia elétrica, morreram 5 trabalhadores. Quando houve aquilo, o Lula, na sua sensibilidade, lá em 2024, disse: até dezembro de 24, até o Natal, vocês vão estar em terra. Até agora nada. No início do mês de dezembro, eles voltaram a ocupar uma fazenda lá para tensionar. Saíram para não ser vítima da polícia militar de um governo aliado, né? Mas não se resolveu. E só falta algum ignorante do INCRA ou do MDA ou do governo dizer que no Pará não tem terra, né? Uhum. Só falta alguém dizer isso, né? Porque está cheio de terra, tanto terra pública como terra de estatais, etc. e tal. É uma falta de vontade do governo de mexer com o setor da política, o agro, que tem representatividade, um lobby forte no Congresso, João Pedro? Eu acho que é uma soma de fatores, não é nominalizar culpados, né? Não é Aham. disso que se trata. Mas é uma sopa de fatores. Primeiro, o modelo do agronegócio, esse predador que o companheiro estava falando, ele é hegemônico na sociedade, no poder judiciário, no Congresso e no governo Lula. O governo Lula foi cooptado por essa visão que o agronegócio é bom, que o agronegócio é tal, né? A Embrapa fez acordo com as entidades do agronegócio para montar um estante na COP30. Ora, não precisa consultar um cientista, entre no Google. Quem são os 2 maiores responsáveis da emissão de gás no Brasil e da alteração de condições climáticas? A pecuária bovina, que é 50% emite desgases, e o agrotóxico, que mata a biodiversidade e aí desequilibra o regime de chuvas. Então o governo faz parceria com esses aí para dizer lá na COP30 que está tudo bem. Então, isso é um momento. Agora, tu vai falar mal da presidenta da Embrapa? Não, uma boa pessoa, de esquerda tal, né? Vai falar mal de quem? Não é problema em falar mal. É essa hegemonia ideológica que está presente. Segunda coisa, o governo é refém e fica quieto da taxa de Selic. Fica quieto porque criaram a ilusão que bastava trocar o presidente. E o Do Banco Galípolo, Central. o que fez? Continua a Continua mesma a mesma política política. neoliberal. E 15% de juros é o maior mecanismo de concentração de renda no país. Por quê? De todo o dinheiro recolhido no Tesouro Nacional, 40% daí o governo usa para pagar juros da dívida pública interna, que vai para 5 famílias, Uhum. 5 mil famílias. Então, olha, tem que ser até cansativo. Taxa Selic, rouba o orçamento do que deveria ir para a política pública. Então, meu Deus do céu, a Conab, que deveria ser uma Petrobras do alimento, teve um orçamento de 600 milhões. 600 milhões deve dar uma semana de juros, né? Ou 2 semanas de juros. E fica por isso mesmo. Então, o INCRA não tem dinheiro, há uma desmotivação dos funcionários, né? E no concreto, o resultado qual é? Nenhuma desapropriação de terra. Porque mesmo aqueles 300 mil prometidos pelo Lula, pelo seu compromisso pessoal, Uhum. lá no nosso ato em Campo do Meio, era, na Em verdade, março, né? em março, Isso. era para resolver os conflitos mais latentes. E daqueles 300 mil foi resolvido na prática Campo do Meio, que dá uns 10 mil hectares, e outra área, lá no Paraná, a Sabrina, que deve envolver mais 10 mil hectares. Mas os outros conflitos não foram resolvidos, como acabei de dizer, de Parauapebas. Então a reforma agrária está paralisada e, de novo, não adianta ficar falando mal do ministro. Claro. É, Ainda que ele não tenha responsabilidade, a irresponsabilidade do Paulo Teixeira foi ter aceitado o cargo. Ele devia ter insistido em ele ter sido ministro da comunicação, onde teria feito um bom papel. Mas é muito ruim quando tu bota uma pessoa que não é do ramo, não? A burguesia jamais aceitaria botar um dos ministérios dele uma pessoa que fosse só de esquerda. Só de esquerda. Não aceitaria. Então, nós estamos mal.
terminamos o ano mal na política agrária e agrícola do governo Lula. Paulo, quero pegar uma ponte para outro tema contigo. Ajuda ele a criticar, ele tá todo. Eu entendi. Eu bato e ele assopra, como é que é o combinado aí? não tem esse combinado, mas eu acho que ele não assopraria nessa crítica da reforma agrária. Definitivamente. Ô, Paulo, queria falar contigo sobre segurança pública. Né? Uhum. Nós temos. Essa é boa. Tá vendo? Dados alarmantes. Não é de hoje, não é de 10 anos, não são de 20 anos. São seculares os dados que mostram a alta letalidade policial no Brasil, puxado pela Bahia, um governo liderado pelo PT, Jerônimo Rodrigues, governador da Que Bahia, não manda na polícia. não manda na polícia. Em 2023, 2024, a polícia baiana matou mais em serviço do que a polícia de todos os Estados Unidos, tendo 5% da população dos Estados Unidos. Como é que é? Repete, isso é Em grave. 2023 e 2024, a Polícia Militar da Bahia matou mais gente do que matou toda a polícia dos Estados Unidos. Mas a população da Bahia tem 5% da população dos Estados Unidos. E João com Pedro. agravante, 90% jovens negros. Jovens negros, exato. Então, e é uma bandeira da esquerda que nunca vai parar em debate eleitoral. E é uma bandeira que fica muito circunscrita aos movimentos. Ela não é uma bandeira encampada pelos governos progressistas. Eu tenho dificuldade de classificar governos do PT como governos de esquerda, mas governos com intenções progressistas. Não haveria necessidade mínima de se pautar isso em 2026, Paulo? Não é uma questão, inclusive, de respeito às pessoas. Nós tivemos chacinas importantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que aconteceu na operação no Alemão e na Penha, nos complexos do Alemão e da Penha. Em São Paulo, no litoral de São Paulo, a chacina promovida pela polícia do Tarcísio de Freitas. O governo tem mediado por conta da PEC dos estados, né, a PEC da segurança pública. O governo tem sido muito tranquilo, tem evitado fazer críticas a essas operações militares que acabam em muitas mortes. Não é uma resposta ruim que o governo dá a essas populações que são assassinadas todo ano? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem um problema aí muito difícil, que é a falta de uma agenda bem estruturada pelo campo progressista para a segurança pública no Brasil. Ela tem vários motivos e elementos para isso. Bom, antes de entrar nisso, vou deixar claro: segurança pública provavelmente vai ser das maiores apostas do campo da direita contra o governo nas eleições do ano que vem. E aposta sozinha, né? Porque o governo deixa eles falando sozinhos Então, sobre segurança pública. por isso, então o governo vai ter que lidar, a sua base vai ter que lidar com isso, e não tem jeito. A primeira aposta que eles estão fazendo é esse ataque por cima, vamos dizer, né? Uma resposta às chacinas, sem criticar diretamente as chacinas, estamos indo nos líderes das facções, estamos indo nos líderes, não simplesmente os diretos, mas também os indiretos, aqueles que estão nos prédios de grandes empresas, inclusive na Faria Lima, nas fintechs que lavam dinheiro, etc. É uma aposta que o governo está fazendo e, de certo modo, ele está conseguindo passar alguma impressão para a sociedade que ele está combatendo, mas não parece suficiente. E por que não parece suficiente? Porque a maioria das pessoas né, obviamente são as pessoas mais pobres, que moram nas grandes periferias, principalmente das grandes cidades, elas estão lidando diretamente com dois predadores muito significativos. De um lado, obviamente, o crime organizado, que também aplica leis muito duras para quem vive nessa situação, e não simplesmente ligadas ao tráfico, mas também as milícias, nós sabemos bem disso, e também a polícia. Essa polícia que ainda tem um grande problema, né, como o Sted traz no caso da Bahia, mas que não é restrito à Bahia, é uma polícia que tem uma autonomia muito acima do razoável. Não é nem do desejável, é do razoável. As polícias militares, elas foram ganhando vida própria, foram se tornando um agente de pressão Paulo, e definição. nunca é demais lembrar que o Tarcísio de Freitas colocou no comando da Secretaria de Segurança Pública um policial militar, Guilherme Derrite.
que vai ser candidato ao Senado. Não, mas não é qualquer policial militar. Exato, obrigado. Tá? Não é. Ele é um paralelo do Bolsonaro ao Exército na Comandante da Polícia rota. Militar. Não um comandante da rota, alguém que foi afastado da rota por matar demais. Não vamos nos esquecer disso. É esse o nível. É alguém ressentido com a própria instituição, tal qual o Bolsonaro com a sua própria instituição, e que vai construindo, como vários outros deles espalhado pelo Brasil, vai construindo, né, uma representação dos underdogs, né, dos azarões desses espaços que tem uma característica muito mais punitivista, inclusive das lideranças tradicionais dessas polícias, que já são por si só punitivistas, porque é polícia militar é polícia política. A polícia que foi criada para perseguir dissidentes. A verdade é essa. Então você tem um problema que é muito significativo, que vai ganhando força e que aumenta cada vez mais a sua relevância e os seus princípios e ameaças e pressões, inclusive antidemocráticas. As polícias militares são um problema. Porque essas polícias estão espalhadas. Se a gente tem um golpe, como foi tentado em janeiro de 2023, articulado pelas polícias militares, as chances deles serem bem-sucedidos seriam muito maiores. Claro. E essa boa parte dessa base das polícias militares estão articuladas não só, né, com a extrema-direita, mas também com lideranças fundamentalistas religiosas. Vale lembrar que no estado de São Paulo, né, boa parte de batalhões aqui do centro, nós sabemos disso, são coagidos a participar de cultos, Uhum. né? Então existe todo agora um melindre que ninguém mais sabe como resolver, inclusive porque os governos progressistas, quando estão nos governos estaduais, algo que é cada vez mais raro, né, e nunca de grande quantidade ao mesmo tempo, não passa de 4, 5, eles não conseguem enfrentar esse problema e tentar fazer uma Mas reforma nem no mínima debate, dessas né, políticas, Paulo? não debate. É. E aí entra porque fica muito fácil pro punitivista. Porque Uhum. quem mora nas periferias sabe, e isso é duro para o campo progressista, principalmente quando o campo progressista tem como um mantra só as questões relacionadas aos direitos humanos, que eu não estou dizendo que eu sou contra, mas que Uhum. sim, são muito importantes, mas que não entender que na própria periferia há um apoio significativo pela execução, né, principalmente de pessoas relacionadas ao crime, porque aquilo, mesmo que de forma muito Sutil. imediata, tem um efeito de alívio nessas pessoas, até chegar o próximo que vai tomar o lugar, porque não vai existir esse vácuo, Claro. e aí você não tem como enfrentar. Uhum. E aí você não quer enfrentar, porque o campo progressista, ele não enfrenta, ele Mas simplesmente fica aparecendo, né, fazendo do outro lado como os economistas neoliberais ficam falando das questões do tripé econômico, só fica falando daquilo e na prática ninguém tá Uhum. ligando muito É. para isso. É a mesma coisa quando o campo progressista fica falando, tem que se respeitar os direitos humanos, tem que fazer. Na prática, ninguém mais liga para isso, então fica muito fácil para essa linha punitivista conseguir agregar. A gente precisa de um plano significativo, a gente precisa de um governo que enfrente, coaja, empurre governadores para a busca de soluções no campo da segurança pública de forma articulada entre os 3 níveis, né, os 3 níveis do Pacto Federativo. E quando parte deles, como é o caso desse consórcio da paz ridículo que eles fizeram aí, Uhum. né, Dos nesses últimos anos, governadores. dos governadores, quando eles se negam a fazer isso, eles precisam ser expostos. Você não pode deixar de bancar essa disputa significativa pela segurança pública, porque senão os caras jogam sozinhos. É isso. Infelizmente, toda vez que tem uma tragédia, quem vai falar de segurança pública são os parlamentares negros. Os parlamentares brancos ficam em silêncio. João Pedro e Paulo, nós estamos indo pro finalzinho. Vou amarrar uma pergunta. E para que eu não perca meu emprego, João Pedro, preciso que cada um responda em 30 segundos, tá? 2026, ano eleitoral, como todo ano eleitoral, o governo precisará dos movimentos, precisará dos sindicatos. Alguma chance dessa relação mudar ou, de novo, vai ser apenas uma encenação para a eleição? Eu acho que nós, os movimentos populares, teremos que nos articular para ter unidade na nossa tática. E a tática vai ser reeleger o Lula, porém discutindo na campanha os problemas da massa.
vai ser um erro trágico se o governo se reduzir a fazer propaganda dele mesmo. Porque a propaganda não vai bater com a realidade. E não vai dar voto. Então, o nosso papel como movimento popular é discutir, junto com a campanha, ó, nós temos que reeleger o Lula para barrar a direita, barrar o centrão, mas, ao mesmo tempo, o Lula tem que estar comprometido com o projeto e com a solução dos problemas concretos da massa que mora na periferia das cidades. Paulo, para que a gente continue conversando na eleição, 30 segundos, qual a tua opinião? A minha opinião é, os movimentos sociais, o campo progressista sempre pode esperar articulação, porque é isso que eles fazem, né, desde o processo pela redemocratização desse país. Então, da parte dos movimentos populares, eles vão estar super articulados. O desafio é exatamente, eu concordo plenamente com o Stedley, é esse passo à frente exatamente para articular essas demandas, cujas quais os movimentos populares são os melhores tradutores, exatamente não só para a campanha, mas também para a estruturação de um possível Lula 4. Vamos começar contigo. Vamos agora para as dicas culturais. O que você trouxe pra gente, Paulo? Eu trouxe, vai botar na tela Vai, ali? vai colocar ali. Eu trouxe, eu trouxe um livro de um cientista político italiano-suíço. Deixa eu pegar o nome aqui que eu já esqueci, porque ele tem uma trilogia, né? E eu escolhi um dos livros da trilogia, que é A Hora dos Predadores. O nome dele é Juliano da Hora dos Empoli. Predadores. É, A Hora dos Predadores. Aqui, Que ó. é. Ah, já tá ali na tela. Que é um livro onde ele faz, né? Ele expõe essa articulação entre esses líderes cada vez mais autoritários, né? Que atentam contra a democracia, com alguns desses grandes empresários das Big Techs, chamadas Big Techs, notadamente o Elon Musk, que aparece bastante nesse livro, né? Como eles se articulam exatamente para atentar contra a democracia, numa tentativa de manipular o público, né? Principalmente por pânicos morais, né? Por uma crítica à política institucional de forma muito significativa, para desidratar e aumentar a capacidade, né, de concentração de poder na mão de poucos autocratas, né, notadamente na Europa, né, mas ele também fala nos Estados Unidos. Esse é o terceiro livro, né? Tem o do Kremlin, tem o primeiro e tem um quarto que já saiu na Europa, que deve estar a tradução agora para o Brasil também. Mas são livros muito interessantes, eles são bem fluidos, eles não são tão acadêmicos como costuma ser esse tipo de livro, né? Ele fala muito em primeira pessoa da experiência de contato que ele tem com lideranças políticas. É uma leitura boa e de ver por que eu apresentei esse livro, principalmente no final do ano. Porque a gente vai ter que enfrentar também isso no Brasil nas 2026. eleições do ano que Claro. vem. Obrigado. Anotei. Lerei nas férias agora no recesso. João Ótimo. Pedro, sua indicação. Eu já tinha mandado para produção do programa Reiteraram. o livro A Casa de Rita, que é de uma Certo. companheira que participa também aqui do nosso esforço da luta ideológica, a companheira Valéria Nilza, que é jornalista também, e ela é uma das coordenadoras do movimento evangélico progressistas, e ela produz lá no Rio de Janeiro. E Nos ela, est- inclusive, viu, João Pedro? Não sei se você sabe, é a coordenadora do podcast que nós temos aqui, o Papo de Crente. Ah, é? É. Pois é. Então, recomendo A Casa de Rita, porque a Valéria, como experiência pessoal, ela anda nas periferias. Quem é o interlocutor básico dele? Mulheres negras, pobres, que são evangélicas. E ela também é filha de pastor, vive nessa coisa. E ela escreveu esse livro que são crônicas sobre a vida das mulheres na periferia. E aí ela botou sempre uma Rita, né? Sempre a protagonista daquele episódio é uma Rita, em homenagem à música do Chico Buarque. Mas é um livro fantástico, porque A capa é muito bonita, inclusive. é jornalista, então é fácil de ler, é dividido em episódios. Agora eu vou aproveitar que eu não disse para a produção, mas recomendo para vocês que estão nos acompanhando. Um filme da Netflix, Harriet, com H. É a história de uma líder escrava Fabuloso filme. do século XIX que se rebela contra a escravidão, volta para as plantations lá e ajuda a libertar outros escravos. E depois, quando estoura a Guerra Civil, tal a fama dela que nomearam ela coordenadora de um pelotão de negros
para combater a plantation. Não percam. Maravilha, agradeço Paulo, agradeço João Pedro, uma satisfação, uma honra terminar o ano com vocês dois. Esse é o último 3x4 de 2025, nos vemos no ano que vem. Lembrando que a partir de 2026 o 3x4 será às terças-feiras, 3 horas da tarde, continuaremos ao vivo no YouTube, no rádio 98.9, nos tocadores como Spotify. Chegamos ao fim desse programa. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas são Juliane Furno, Tainá de Paula, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, trabalhos técnicos de Vitor Martins, Otávio Gabriel, a identidade visual é de Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Muniz e Ravena em Lucas Stanislau e a direção executiva da Nina Fidelis. Até a próxima semana, até o ano que vem.